Jocelyn Loureiro, mais conhecido como Magrão, é educador físico com especialização em preparação física, técnico de futebol, musculação geral e terceira idade, natação e corrida de rua. Atualmente trabalha como personal trainer e tem o projeto Somos Um Só, além do grupo de corrida Noia Runners e faz trabalho voluntário com a Leme. Criou o projeto Molecada Pedreira e Esteio, que hoje é chamado de Novo Horizonte. Boa noite! Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Como vocês veem o sol batendo, mas vocês sabem que como é gravado, estamos aqui num dia como hoje. E hoje mesmo está passando esta nossa primeira parte dessa grande entrevista que nós temos com o nosso amigo Magrão, Jocelyn, tão conhecido aqui na região, já por tantos feitos e por tantos atos já realizados na nossa área de educação física, que a gente dividiu o programa em duas partes. E para participar do programa de hoje, tenho o prazer também de ter a co-anfitriã Adriana Ros. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cláudio. Uma boa noite a todos. Boa noite, Magrão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer conversar contigo. Boa noite. Ótimo, eu que agradeço. Boa noite, Magrão. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Adri. Eu que agradeço. E estamos aí à disposição. Muito bem. Então, como de tradição, a gente sempre deixa as mulheres iniciarem a primeira pergunta do programa de hoje. Magrão, seja bem-vindo, tá? Eu quero deixar bem claro, assim, a nossa grande satisfação de poder contar contigo, de termos, eu como cidadã de Novo Hamburgo também, de ter um personal como a tua pessoa tão participativa em tantos atos, a gente passa na rua e vê sempre o Magrão envolvido. Esses tempos fui descobrir que somos vizinhos, né? Daí vi tu atendendo um personal na frente da tua casa, o que faz o Magrão um diferencial no nosso meio, né? A gente sabe que profissional existe muitos, a gente mesmo que fez faculdade juntos, foi um prazer trocarmos algumas cadeiras, mas eu queria saber de ti, assim, nós temos um vasto currículo, né? Muito grande, muita experiência, muita troca, por isso vamos fazer 2 programas. E a minha primeira pergunta para ti hoje, a gente gostaria de saber assim, ó, da onde veio a ideia, como começou o Magrão ou o Jocelyn, atleta, esportista, o que te levou a procurar fazer uma faculdade de educação física, a se dedicar a tanto atleta, ao bem comum da saúde? Como começou essa ideia? Bom, como que começou isso? Isso começou lá com meus 15, 16 anos, né? Primeiramente, eu não gostava muito de estudar, não, né? Então, eu foquei porque eu queria trabalhar com esporte e aquele sonho de moleque, ser jogador de futebol. E nesse caminho, eu me deparei com um professor de educação física muito atuante para a época, ele muito à frente do seu tempo, né? O Emílio. Inclusive, encontrei ele há pouco tempo, agora pela rede social. E aí eu queria ser preparador físico de uma equipe de futebol. E aí, para ser preparador físico, tenho que me preparar para tal. Então, segui os caminhos, né, de terminar o meu ensino fundamental, meu ensino médio e ingressar na faculdade, né? Então, ali começou tudo, né? Então, aí quando eu cheguei na faculdade, ainda se tinha tabelas para cumprir, como no atletismo, né? Hoje, o Darcy Orso, quero mandar um abraço para ele lá, nosso professor de atletismo. Ele está sempre na escuta. Oi? Ele está sempre na escuta do programa, sempre vendo. E inclusive a filha dele veio correndo no Noia Runners, no nosso grupo de corrida, e ele está correndo com a gente hoje. Uhum. E aí a gente tinha que vencer, tinha uma tabela para a gente ter nota, né? Que a gente não achava correto isso. E aí eu fui aprender o outro lado da moeda. A gente competia com a tabela, né? Conseguia o resultado. Ó, o Emílio Hubert já está ali, ó, dando boa tarde, que era o meu professor lá, que deve estar lá na Guarda do Embaú, pelaquela região ali, ou em Bituba. Mas, enfim, fica dado um abraço aí, meu mestre.
E aí eu aprendi que eu sabia ensinar, né? Até então eu fui lá para performance, a gente queria ser jogador de futebol, era corrida, vencer no atletismo, todas as disciplinas que o curso de educação física nos apresentava na prática, e a gente queria o quê? Vencê-las. E aí eu aprendi o outro lado da moeda. Eu sei ensinar, eu tenho uma didática. E aí começou tudo. Nesse período que eu estava vendo ali pela tua formação, e também até conversando com alguns dos colegas, tu foste também ainda no teu período final de faculdade, tu participaste pela Fevale das competições universitárias, né? Exatamente. Uhum. Com algumas vitórias, inclusive. O Zeca me Isso, contou. inclusive eu participei, no caso, do atletismo, a gente fez um revezamento 4x100, aonde nessa equipe, não lembro dos outros 2 integrantes, me desculpem aí, mas daqui a pouco eles podem aparecer e me puxar a orelha, mas o Jorge, né, Teixeira, que hoje é professor na Unicinos, né, e ele na atual ele era acadêmico e atleta da Sojipa, que participou da Olimpíada de Seul. E a gente daí ficou, provavelmente, eu acho que ficamos em 3º lugar nessa universidade, né, nessa competição da universidade, que inclusive foi na Sojipa. Uhum. Ele andou comentando, e o Zeca também lembrou desse detalhe, quando eu falei que iríamos te entrevistar. Então tinha essa participação. Encerraste a faculdade em 89, correto? Exatamente, em 89. E daí, como é que foi o começo da tua carreira profissional? Para onde é que tu foste? Bom, eu já no andamento da faculdade, eu já comecei a trabalhar na área, né? Então, eu trabalhava no Gente Miúda, na ginástica, né? Como quem me abriu as portas da natação foi os Barreto, né? O Heron, a Glaé, o Regis. E aí, ali, eu percebi que eu também sabia ensinar a questão da natação. E aí eu fiz muitos cursos de especialização na natação, e eu digo que assim, se me pedirem para treinar alguém para performance, não é minha praia. Eu não fiz uma preparação para performance, mas sim para o aprendizado. Então, de 0 até a 3ª idade, hoje eu estou apto, né? Que inclusive há 3 temporadas eu comecei a dar aula, e uma grata surpresa, né, para criança, num dos condomínios na época de verão, né? Então foi muito legal retomar depois de alguns anos, trabalhar com a molecadinha, que era 2, 3 anos, e tu vê toda uma evolução deles, né, brincando. E aí o que acontece? Fazer um relato de um pai e de uma mãe ansiosos, né, de repente com aquelas cobranças, né, que a criança tinha que evoluir. Eu disse assim, bom, vocês me contrataram, né, para dar andamento nesse processo. Então, é o tempo da criança e não o nosso tempo, né? Então, daí eles entenderam isso e a coisa fluiu, foi ótimo. Que legal. Adri? Então, eu comecei no Gente Miúda, passei pela natação, passei pelo basquete, depois eu fui para a Sociedade Esportiva Esperança, um clube social em Novo Hamburgo, que hoje já não existe mais. Aí a gente disputou o Campeonato Gaúcho. E junto à Secretaria de Educação aqui do município, eu participei de vários projetos, né? Na época do nosso secretário Ernesto Salé. Cara, top. Até poucos dias eu estava falando. Ele conduzia, não sei se vão me interpretar mal, mas ele como é que eu vou dizer? Ele conduzia com mão de ferro. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa querida, agradável de estar, né? Então, assim, ele abrilhantou, sabia, né? Exatamente. Ele abrilhantou a nossa educação. Exatamente. Inclusive foi secretário do Estado, né? Secretário de Educação do Estado. Então, ali eu tive um divisor de águas dentro dessa minha carreira de professor, né? Então, eu vi outras coisas que eram mais importantes, né, do que simplesmente competir. Eu me defino como um técnico humanista, não um tecnicista.
Eu quero os resultados, eu vou em busca dos resultados, da performance, mas respeitando sempre a individualidade de cada atleta, de cada aluno, né? Em busca desses resultados e não em busca de um resultado por si só. Perfeito. Que Rapidinho, legal. Adri, seguramos. Pergunta na volta, tá? Nós vamos para o intervalo e já retornamos com o programa Esporte na TV. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, primeira parte do nosso programa duplo com o professor Magrão, o Jocelinho, tão conhecido aqui na região, que já fez tantas coisas e que com tanto prazer a gente já viu que só em um bloco nós conseguimos tocar só um pedaço dessa sua história. Voltamos então. Adri, contigo. Próxima pergunta. Ai, Magrão, coisa boa, vi tanta experiência boa. E realmente, assim, esse relato que tu coloca da natação é verídico, né? É um desporto que eu amo também. E o que é importante quando as pessoas falam no curso de educação física, nem sempre a gente entra na faculdade sendo atleta, né? Entra na faculdade como tu entrou, querendo contribuir em algum desporto. E eu percebi no teu currículo que tu também treinou no Rio, né? O Flamengo. Eu vi isso. Qual foi a tua experiência lá? Conta para nós. Eu tive um convite, Um né? estágio. Eu vinha trabalhando com futebol, eu trabalhei... então, essa minha preparação aqui em Novo Hamburgo, né? Com Esperança, daí depois eu já vou voltar lá. Já vou ir um pouquinho adiante, depois em 2000 eu assumi os juniores do Novo Hamburgo, mas nesse meio tempo eu estive no nosso Inter aqui, né, o Esporte Clube Internacional, trabalhei com o Lisca, que hoje é o Lisca maluco aí, né, abraço pro Lisca lá. E daí eu recebi um convite para fazer um estágio no Flamengo na época era um técnico de voleibol, eu não me lembro bem o nome dele, Latari, não lembro bem ele. E aí, através do Marcelo Francoviac, grande Marcelo, está treinando uma equipe de voleibol na Polônia agora mesmo, viajou dia 6 agora para a Polônia, e aí ele me botou, cara, tu quer fazer um estágio no Flamengo? Foi bem na época que o Oswaldo de Oliveira estava no Flamengo. E aí eu fui fazer um estágio lá. Foi 15 dias, né, fazendo um trabalho direto de campo. Foi muito bom. E aí acabei conhecendo o Júlio César, goleiro do Flamengo, goleiro da Inter de Milão, um cara sensacional. Foi muito bom, uma experiência muito boa. Sim, isso acaba abrindo um leque, né? Porque a faculdade te deu várias oportunidades. Tu entrou com um pensamento no futebol e eu percebi que no teu currículo tu teve vários cursos de aperfeiçoamento em basquete, em natação, para terceira idade. Isso faz com que o teu leque de experiência fique amplo. E quem te procura sabe, tu respeitando a individualidade de cada um, aonde e por onde começar, né? Exatamente. E daí, dentro dessa meu querer muito futebol, hoje o futebol não norteia mais minha vida. Eu acho que eu perdi o encanto pelo futebol. A corrida ela entrou muito forte na minha vida, né? Que hoje eu tenho um grupo de corrida, trouxe um projeto social para Novo Hamburgo, que é Somos um Só. Ele está no Instagram com Somos um Só _NH, né? Onde corredores carregam crianças com alguma deficiência em triciclos adaptados. E eu fiz uma cópia, né, do Dick Roy lá nos Estados Unidos, que ele correu com um filho, um Iron. E eu conheci esse projeto bem de perto, com o rosto ao vento, com o Fernando Falavini aqui em Porto Alegre. Eu fui fazer um curso, conheci o Fernando, vi ele com a camisa e disse assim, cara, vou copiar essa ideia, vou levar para Novo Hamburgo. E aí, visto que o futebol foi ficando meio de lado, né? Então, gosto de futebol, não tanto quanto, né? Mas hoje o que norteia a minha vida é a corrida e é esse projeto social. Aonde esse projeto social... O ano passado eu participei de uma corrida rosto ao vento em Sapiranga. Exatamente. Empurrando uma cadeirante nossa. Isso, emocionante, né, Maicon? Foi muito legal. Eu estava lá, participei também, daí a Leme foi com a Associação de Lesados Medulares
do Rio Grande do Sul, né? Onde eu faço um trabalho voluntário lá toda quinta-feira, e eles estavam com as handbike. Então, hoje, a minha dedicação dentro da educação física é óbvio, como eu tenho um leque enorme, como tu comentaste aí, a natação tem especialização, hoje o basquete eu precisaria voltar a me especializar, o futebol também. Então, o meu norte agora é trabalhar com os deficientes físicos, né? Estou pensando até em fazer alguma especialização nessa área, né? Talvez até na área de fonoaudiólogo, psicomotricidade, precisamente, não fonoaudiólogo, né? Para trabalhar com essas crianças, jovens e esses adultos. Porque eu falo no projeto que esse projeto ele foi além de levar essas crianças, esses jovens, esses adultos em corridas. A gente vê a necessidade deles de locomoção, de comunicação, até a questão financeira atrapalha às vezes, então a gente precisa estar preparado junto com o poder público para poder fazer o deslocamento dessas crianças, desses jovens e adultos, que nem eu falo, para alguma atividade que a gente está propondo, né? E, por enquanto, está funcionando bem. Beleza. Essa parte nós vamos tocar bem bastante no programa que vai amanhã. Mas eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar essa primeira parte do programa. Mesmo com tudo isso que tu falaste, né, e hoje a gente vai tocar bastante no segundo sobre essa tua atualidade, mas de qualquer forma, toda essa tua gama de experiências, principalmente a vivência do futebol, porque tem Esperança, na época que o juvenil de Esperança era muito forte ainda, né? Na parte gaúcha. O Novo Hamburgo, como tu falaste, né? O que te fez, desculpa, até mas é importante a gente até sentir, o que te fez sair do futebol e ir mais para as corridas e com trabalho também com as pessoas com alguma dificuldade? Bom, a corrida, o que fez eu sair do futebol é a questão de falta de oportunidade, é muito fechado, né? Então, à medida que é aquela questão de subsistência, para ser bem claro, precisamos trabalhar. E aí eu ainda não tinha cafife para continuar, vamos dizer, brincando de futebol. Então, estoura sempre em quem? No técnico, né? Eu cheguei em um momento que eu era o preparador físico e quando tive a oportunidade de ser técnico, eu aceitei, né? Se eu fosse preparador físico, talvez eu estaria hoje atuando ainda, né? Como técnico, daí já é mais difícil, né? Então tu precisa realmente dos resultados. E aí eu procurei, não quero mais continuar. Mas temos um grande amigo, que é o Fabiano Dait, o Maninho, claro, né? Que esteve no Novo Hamburgo, no interior, aí fazendo um baita trabalho, levando times da segunda divisão para a primeira divisão, que seguiu o meu caminho, né? Ele começou comigo em determinados momentos como meu auxiliar técnico, chegou um momento que viramos a página, eu fui ser preparador físico de uma equipe dele, e ele continuou. Ele falou mais forte essa questão do futebol. E aí eu vou continuar, vou procurar outra modalidade, daí continuei como personal. E como eu tinha um sonho de correr uma maratona que até então não tinha corrido, eu fui me preparar. Daí busquei informações que não sabia como fazer nesse treinamento. Então, busquei até como treinador de atletismo da Ubra na época, em 2004, e a gente não conseguiu conversar muito bem, se encontrar. E aí eu fui para pesquisa. Entrei na biblioteca da Fevale e fui pesquisar. E aí montei o meu treinamento. Entre acertos e erros, deu tudo certo. Como assim? Eu vi que tinha uma tabela que dentro da minha categoria eu tinha que fazer essa maratona para 3 horas e 25. E eu disse que eu ia fazer. Não, era mais, era 3 horas e 40, 3 horas e 45. E eu disse que eu ia fazer. E as pessoas falaram, Magrão, é a tua primeira maratona, tu não vai conseguir fazer. E eu botei na cabeça que eu ia fazer. Resumo, em vez de fazer as 3 horas e 40, eu fiz 3 horas e 25. Então, entre acertos e erros, eu tive mais acertos que erros. Então, através do quê?
da informação, da pesquisa e da dedicação, né? Então, daí, caí na corrida, fui picado pelo bichinho da corrida e aí não para mais. Beleza. Eu vou pedir desculpa, Adri, a gente vai encerrar esse primeiro programa, porque agora em diante tem o filé do filé que temos para falar com ele. A gente introduziu, foi bom para todo mundo saber um pouco mais, e vai continuar no segundo programa com o nosso amigo Magrão, o programa Esporte na TV. Agradecemos a todos que assistiram hoje e continuem amanhã com a nossa programação, mesmo horário, 19h30 às 20 horas, o programa Esporte na TV. Muito obrigado.